Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui no nosso ponto de encontro, graças a Deus, estamos felizes, né? Já no finalzinho do dia aqui, já próximo dia, entrar no próximo dia, mas o dia foi um pouco corrido hoje, né? E Deus nos deu a oportunidade de estar mais uma vez aqui, em oração, e já está próximo do dia de domingo, mas nós ainda estamos no dia de sábado aqui, dá tempo ainda a gente gravar o nosso vídeo de hoje, a nossa oração. Você que estava esperando, estamos aqui e com a palavra linda, a palavra gloriosa que o Senhor colocou já no meu coração, em Lucas capítulo de número 19, versículo de número 29, que diz: aconteceu que, chegando ele perto a Betfagé de Betânia, e ao monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós. E aí, ao entrardes, acharei amarrado um jumentinho, em que nenhum homem jamais montou. Soltai-o e trazei-o. E se algum homem vos perguntar: por que soltais? Assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido enviados, acharam como ele lhe havia dito. E soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltai o jumentinho? E eles disseram: o Senhor precisa dele. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui esta palavra, uma palavra tremenda. Eu lembro que uma das vezes que o Senhor falou forte comigo foi em cima desta palavra. Eu questionando sobre a atuação, sobre o trabalhar de Deus, sobre o anseio pelo agir de Deus. E eu cheguei em um determinado trabalho, na época nossa sede era em Barueri, num trabalho de tarde da bênção. E eu estava com o coração trancado. Nem chorar eu conseguia chorar. Eu estava turbado. E eu dirijo a Deus em uma oração. E ao levantar daquela oração, foi dado a oportunidade para um certo pregador trazer uma rápida palavra. E ele leu exatamente essa palavra. Ele leu justamente esses textos que fala que o Senhor precisava dele. É claro que aqui estava se referindo sobre o jumentinho. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele estava ali, se utilizando do seu servo para transmitir uma mensagem para o meu coração, porque o Senhor tinha um objetivo. O Senhor, ele tinha um desejo. O Senhor tinha um propósito, exatamente para com a minha vida. É claro que naquele momento, naquele instante, o propósito era para o jumentinho, o propósito é para com o animal, o propósito, o objetivo era sobre algo irracional. No entanto, eu acredito que Deus, está falando contigo, alguém que pode
raciocinar, alguém que pode pensar, premeditar, pode idealizar, pode sonhar, pode projetar. Louvado seja Deus! Como está a sua expectativa? É claro que aquele jumento, ele foi utilizado. No entanto, ele não tinha consciência de quem estava montando nele. Ele não tinha consciência de quem estava se utilizando dele. E quando o Senhor, ele fala para seus discípulos irem à aldeia que estava diante deles, e que eles iam encontrar um jumento, e muito menos que isso, um jumentinho que estava preso, ninguém tinha montado nele. No entanto, daria na preocupação de quem estava vendo aquela atitude, vendo alguém desprender. Aquilo era chamado a atenção, porque na utilização, quando há um movimento por Deus sobre as nossas vidas, há uma inquietação no coração. E alguém que está de repente contemplando aquilo que está acontecendo, certamente não está entendendo porquê de tudo aquilo. E eu lembro que quando Deus falou comigo através dessa palavra, usando o seu mensageiro, e ali ele revela naquele momento e transmite duas mensagens proféticas, uma para uma pessoa que estava depois de mim e outra pessoa era para mim a mensagem. E ele dirige a seguinte mensagem, que é o que eu lembro, diz assim: antes que você chegasse aqui, Deus já tinha falado comigo. Louvado seja Deus. Então, nós vemos aqui, voltando para a palavra, que o Senhor, ele fala para seus discípulos: vai para a aldeia que está diante de vocês, e ao chegar lá encontrareis um jumentinho preso, e soltai. É interessante que Cristo já sabia que aquilo ia incomodar alguém. Aleluia! Lembrando de que quando você que está preso em alguma situação que de repente alguém possa olhar para você e dizer: ela não vai para canto nenhum, no instante ela vai se demorar, e se for usada vai demorar muito. Mas naquele momento era algo especial, era algo maravilhoso. De repente, você pode até dizer: eu nunca fui utilizado em nada, eu não tenho nenhum dom. Oh, louvado seja Deus! Mas pode ser esse momento, o momento esperado, o momento que alguém está se avizinhando. Ora, Cristo já tinha passado por Jericó. Ele já tinha efetuado o milagre em Bartimeu. Ele já tinha entrado na casa de Zaqueu. Ele já tinha contado a parábola daquele servo que receberam as minas. E ele vinha andando e contando a parábola a respeito daquelas pessoas que não, ou daquele homem que escondeu a mina, e conta sobre a respeito daqueles que desenvolveram. Mas ele está chegando, está se avizinhando de Jerusalém, ele está caminhando para Jerusalém, mas eles estão ainda próximo a uma aldeia. Cristo ia realizar algo naquela aldeia. Cristo não ia se utilizar de algo racional. Cristo não ia se utilizar de algo material no sentido de coisas inanimadas, mas ele ia se utilizar de um jumento, um jumentinho, filho de uma jumenta, conforme estava previsto na profecia. Isto ia suceder, e aquilo ia chamar a atenção de alguém. E agora, trazendo para algo
maior, sobre aquilo que eu já me coloquei na situação, que você não sinta afligido e não se sinta menosprezado pela situação, porque eu já contei o meu testemunho e eu falei para você que, embora aqui Cristo estava se utilizando de algo irracional, o Senhor, ele tem o desejo de se utilizar de algo racional agora, nessa última hora da igreja na face da terra. E parece relembrar algumas coisas. E você vê que quando Cristo ele monta sobre aquele jumento, há muita alegria, há muita glorificação. As pessoas glorificam e dizendo bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Glória a Deus. As pessoas estavam glorificando a Deus. Os discípulos são comovidos por algo maravilhoso, porque estava se cumprindo algo que está na profecia. Quando Deus se utilizar de você e as pessoas contemplarem que Deus está usando você, então as pessoas vão glorificar a Deus, porque vão ver que é algo da profecia que está ocorrendo, que está acontecendo. E aí diz a palavra do Senhor que as pessoas glorificavam a Deus e alguém queria o impedir. Alguém disse para Jesus: Jesus, manda que seus discípulos se calem. Olha o que eles estão dizendo. E as crianças diziam: Hosana ao filho de Davi. E Cristo diz assim: se essas pessoas se calarem, até as pedras clamarão. Quando as crianças viram os maiores glorificando a Deus, dizendo Hosana nas alturas, e as crianças também, elas aproveitaram o coro, aproveitaram a oportunidade. Então nós vemos que existe pessoas ali que era utilizada, além do animal que estava sendo utilizado, se concretizando aquilo que estava na escritura. Alguém faz coro naquela oportunidade e glorifica a Deus. E se não bastasse ainda, as crianças, elas não ficam de fora. Elas começam a glorificar a Deus, porque elas verem, ela começa a perceber algo glorioso. Você vê que ali existe um animal que é utilizado para a glória de Deus. Mas se não bastasse isso ali, mesmo ele sendo um animal irracional, agora as crianças que não têm grandes entendimentos, mas eles estão ali para cumprir uma profecia, porque o Senhor Jesus Cristo disse assim: não viste que das criancinhas, não leste na escritura que das criancinhas suscitaste o perfeito louvor? Mas se não bastasse isso, os seus discípulos também glorificam a Deus, que são pessoas que já entendiam a profecia e tinham conhecimento pleno de forma racional, de forma que eles podiam entender que a escritura estava se cumprindo, então eles glorificam o nome santo do Senhor. Eu quero te dizer que isso é tempo de nós adorarmos a Deus e glorificar a Deus e render o perfeito louvor. Aquelas crianças que exaltavam a Deus, ela suscitou naquele momento um perfeito louvor. E Cristo ainda acrescenta, aleluia, a respeito dos seus discípulos, que se aqueles discípulos se calassem, até as próprias pedras clamaria. E vejamos aí que algo não irracional é utilizado para glória de Deus. E o Senhor agora mostra que outra coisa, além de algo que pudesse ser móvel, mesmo que irracional, ele estava sendo utilizado para a glória de Deus. Deus demonstra que agora tem as crianças glorificando a Deus, os homens glorificando a Deus, e que se eles se calassem, aconteceria algo glorioso com as coisas inanimadas, as pedras, que elas não têm voz, mas elas iriam emitir som, elas iriam clamar por falta de alguém glorificar ao nome santo do Senhor. Você pode glorificar a Deus, você pode dar a Deus a devida honra, a devida glória. Então ore comigo nesse momento. Papai bendito, em nome do Senhor Jesus, existem algumas pessoas que estão carentes de oração. Eu oro, meu Pai, de uma forma encarecidamente pela filha da irmã Carminha, que precisa de um milagre no seu ventre, meu Pai. Um filho que precisa, meu Pai, que tu traga nesse momento a cura, o milagre, meu Pai. Meu Pai, encarecidamente pela Vilminha, que tão carinhosamente nos pede oração.
acreditando, meu Pai, que o Senhor vai agir. Meu Deus, vai abrir as portas para o Edson, meu Pai. Abra as portas, meu Deus, para Senhor da glória, o seu filho. E meu Pai, abre as portas de salvação para o seu Pai, meu Pai, e completa a obra de Deus na vida dela, meu Pai. Que ela seja uma das pessoas que recebe essa mensagem. Que teu nome seja glorificado, que teu nome seja enaltecido, meu Pai. As demais pessoas, irmã Patrícia, meu Pai, visita com poder, abre as portas também para ela. Visita, meu Pai, a Luciete, Senhor, visita, Senhor, as pessoas, visita a irmã Ruth, visita o seu esposo, visita as pessoas que oram comigo, Senhor, visita, Senhor da glória, encarecidamente, meu Pai, a irmã Antunes, visita, Senhor da glória, com poder e glória, a irmã Cleidimar, visita a sua família, irmã Dorinha, Senhor da glória, que está sempre conosco, o seu filho, Senhor, pastor Francisco, aleluia, aleluia, a sua neta, meu Pai, que terminou de vir ao mundo para a glória de Deus, continua guardando, protegendo, os seus servos, meus alunos, meu Pai, que estarão comigo amanhã. Deus maravilhoso, entra com teu poder, meus pastores, meus líderes, meus companheiros de trabalho. Oh, age, meu Pai, aleluia, os projetos desta próxima semana que está entrando para a glória de Deus. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Nós somos gratos pela vitória. Oh, meu Pai, continua dando saúde para minha família, Senhor da glória, dando saúde a mim, para a glória do teu santo nome, aquilo que eu tenho colocado em tuas mãos, o que eu coloco diante da tua presença. Toma em tuas mãos todas as bênçãos gloriosas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, entendendo que tu usará as nossas vidas, usará a vida dos teus servos que estão comigo, que estão orando, que estão ouvindo essa palavra. Meu Pai, muito obrigado por esse dia, por essa paz, por essa semana, meu Pai, pelas vitórias alcançadas, pela saúde que tu me deste, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Nós pedimos e te agradecemos, certo da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus e graças a Deus. Trazido essa mensagem, não deixa de curtir, não deixa de escrever o seu pedido de oração, esteja junto conosco, demonstra aí que você está conosco, que você está nos apoiando, e que o nome do Senhor seja glorificado. Se Cristo falou ao teu coração, se você recebeu algo por intermédio dessa palavra, conta o teu testemunho para a glória de Deus, e vamos incendiar o planeta, entendendo que o Senhor conta conosco nessa última hora da igreja na face da terra, e que nós possamos ser usados por Deus nesse último momento da igreja na face da terra. Não deixe de meter nessa palavra e de acreditar que Deus tem uma chamada contigo. Muito obrigado. Como somos felizes por essa oportunidade. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que essas benditas consolações ou comunhão do Espírito Santo seja contigo, com sua família, nesse momento que você recebe essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e glória a Deus e graças a Deus. Amém, amém, amém e amém. E receba o perdão, receba o milagre, dorme em paz, dorma, você que está perturbado. Eu ordeno todo mal, saia em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, da paz, da liberdade e da alegria, meu Pai. E que as bênçãos sejam testemunhadas para a glória de Deus. Amém, 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 amém.